Você já se perguntou por que Deus teria enviado um dilúvio tão devastador, capaz de apagar quase toda a humanidade da face da Terra? Segundo a Bíblia, não foi uma decisão impulsiva, mas uma resposta a algo muito mais sombrio. Nos dias de Noé, a Terra estava completamente corrompida, a ponto de ser cheia de violência. Gênesis 6:11. Mas há mais nessa história. O capítulo 6 de Gênesis menciona os Nefilim, seres gigantes nascidos da união entre filhos de Deus e mulheres humanas. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus seriam anjos caídos que influenciaram e corromperam a humanidade, introduzindo práticas malignas e uma mistura genética que ia contra a criação de Deus. O mundo estava mergulhado numa corrupção tão profunda que ameaçava destruir o plano original de Deus para a humanidade. Nesse cenário, Deus escolheu Noé, descrito como justo e íntegro em sua geração, Gênesis 6:9, para construir uma arca e preservar a criação. Assim, o dilúvio não foi apenas um julgamento, mas também um recomeço, uma tentativa de restaurar a pureza e reiniciar a história da humanidade. Esse ato de limpeza foi a única maneira de proteger o futuro da criação divina. Por quê? Entre toda a humanidade, Deus escolheu Noé para sobreviver ao dilúvio e começar uma nova era. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro em sua geração, Gênesis 6:9. Mas isso pode significar muito mais do que apenas um homem bom. Naquela época, a corrupção dominava o mundo, com uma linhagem de seres gigantes e poderosos, conhecidos como Nefilim, descendentes da união entre anjos caídos e humanos. Muitos acreditam que essa união gerou uma humanidade misturada, onde o mal e a violência estavam enraizados até no sangue das pessoas. Mas Noé era diferente. Ele não apenas vivia de forma justa, mas também poderia ser um dos poucos que mantiveram a linhagem humana pura, sem a influência dessa corrupção genética. Essa pureza de linhagem pode ter sido essencial para Deus ao escolher Noé. Afinal, para recomeçar a humanidade, era necessário alguém que ainda carregasse o plano original de Deus no seu DNA. A missão de Noé não era só sobreviver ao dilúvio, mas também garantir a continuidade de uma humanidade intocada pelo mal. Esse detalhe pode ser a chave para entender por que Deus confiou a ele a responsabilidade de restaurar a terra. A Arca de Noé era uma estrutura gigantesca, algo impressionante até para os dias de hoje. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Imagine a cena. Uma embarcação de madeira, com 3 andares e espaço para milhares de animais e provisões para um longo período. Como Noé e sua família, sem recursos tecnológicos ou engenheiros especializados, teriam conseguido construir algo assim? A Bíblia nos dá detalhes sobre o tamanho da arca, mas deixa em aberto como Noé alcançou tal feito. Isso leva muitos a se perguntarem: será que Noé recebeu alguma ajuda especial? Alguns estudiosos e teóricos sugerem que ele pode ter contado com uma intervenção divina direta, orientado por anjos ou até mesmo pelo próprio Deus, que forneceu a ele conhecimento além do comum para a época. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que tecnologias avançadas, hoje desconhecidas, possam ter sido usadas na construção da arca. Esse mistério em torno da arca levanta uma série de perguntas intrigantes. Teria Noé recebido instruções detalhadas de construção que iam além de sua compreensão? Seja como for, a arca não foi apenas uma embarcação. Foi um marco de fé e uma das construções mais enigmáticas de toda a Bíblia. A Arca de Noé não era apenas um barco, era um refúgio, uma fortaleza em meio ao caos do dilúvio. Mas será que, além de resistir às águas furiosas, a arca também estava protegida contra forças sobrenaturais? Naquela época, o mundo estava repleto de influências sombrias, com a presença dos Nefilim e de anjos caídos que, segundo a Bíblia, haviam corrompido a criação de Deus. Com tamanha maldade à solta,
É possível imaginar que a arca também enfrentava ameaças sobrenaturais, não apenas tempestades e ondas gigantescas. Alguns estudiosos acreditam que Deus pode ter colocado uma proteção especial sobre a arca para mantê-la segura de ataques. É possível que, além de madeira e piche, a arca fosse envolta em uma espécie de escudo divino, que a tornava inacessível para qualquer força maligna. Essa teoria sugere que a arca não foi apenas uma embarcação bem construída, mas um símbolo de proteção e preservação do plano de Deus. A ideia de um escudo protetor divino ao redor da arca reforça o poder e o cuidado de Deus em garantir que seu plano para a humanidade fosse cumprido. Com essa proteção, a arca se tornou um santuário intocável, guardando a esperança de um novo começo para a humanidade. A presença dos animais na arca de Noé é uma das partes mais fascinantes da narrativa do dilúvio. Não foi apenas uma questão de preservação da biodiversidade. Se pararmos para pensar, por que Deus escolheu salvar também esses seres? Cada espécie que entrou na arca não era apenas uma amostra da criação, mas simbolizava algo profundo sobre o próprio plano de Deus. Os animais podem ter representado a unidade entre a criação e o Criador. Em diversas passagens bíblicas, os animais são usados como símbolos de características espirituais. O leão, por exemplo, simboliza força e realeza. O cordeiro, pureza e sacrifício. Assim, a escolha de Deus para que Noé preservasse cada espécie talvez também carregue uma mensagem espiritual, a de que toda a criação tinha valor e um propósito no plano divino, que ia além da simples sobrevivência. Além disso, a presença dos animais pode ser vista como um reflexo do desejo de Deus por um recomeço harmonioso. A diversidade da fauna lembra a variedade e complexidade do mundo que Deus criou. Na arca, cada espécie era um lembrete de que Deus valoriza toda a vida e de que, mesmo em meio ao julgamento, seu plano incluía uma restauração completa para toda a terra. A arca de Noé carrega um significado profundo. Ela é, ao mesmo tempo, um símbolo de salvação e julgamento. Quando Deus decidiu enviar o dilúvio, ele deu uma chance à humanidade de se arrepender e mudar. Mas apenas Noé e sua família ouviram o chamado e entraram na arca, enquanto o restante da humanidade permaneceu alheio ao perigo iminente. Nesse sentido, a arca representa uma linha divisória entre aqueles que se alinham ao plano de Deus e aqueles que escolhem ignorá-lo. Para os que entraram, a arca foi um refúgio, um símbolo da graça e proteção de Deus em meio à destruição. Mas para os que ficaram de fora, ela se tornou uma representação do julgamento divino, selando o destino dos que haviam rejeitado a oportunidade de redenção. Esse contraste entre salvação e julgamento torna a arca uma poderosa mensagem espiritual. Enquanto Deus oferece proteção e um novo começo para os que confiam nele, há consequências para aqueles que decidem viver sem consideração pelo Criador. Assim, a arca não é apenas uma embarcação, é uma metáfora do amor e da justiça divina. Um lembrete de que, no plano de Deus, existe tanto a misericórdia quanto o julgamento. A montanha de Ararat, localizada na atual Turquia, é o ponto final da jornada da Arca de Noé, segundo a Bíblia. Após o dilúvio, a arca repousou sobre suas colinas. Mas o que torna esse local tão misterioso e fascinante? A montanha de Ararat não é apenas um marco geográfico. Ela carrega um simbolismo profundo e envolve mistérios que intrigam estudiosos e teólogos até hoje. Existem várias teorias sobre por que Deus escolheu essa montanha específica. Alguns sugerem que Ararat é um símbolo de renascimento e nova vida, pois foi lá que a humanidade teve uma segunda chance, após a destruição. Outros apontam que a montanha, com sua imponência e isolamento, foi escolhida para garantir que a arca fosse preservada de qualquer interferência humana ou animal, criando uma espécie de refúgio divino. Além disso, Ararat é um local repleto de lendas e mistérios. Muitos acreditam que a arca ainda possa estar escondida em algum lugar de suas encostas, esperando ser descoberta. A busca por ela tem sido uma jornada que mistura fé, aventura e ciência, com a promessa de que, se encontrada, a arca poderia revelar mais segredos sobre o plano divino e a história da criação. O dilúvio não foi apenas um evento catastrófico na história da Terra.
ele carrega um simbolismo profundo, muitas vezes comparado a um batismo do mundo. Assim como o batismo é uma purificação, o dilúvio representou a purificação da criação de Deus, que estava corrompida pelo pecado e pela violência. Através das águas, Deus fez uma limpeza, apagando a maldade que dominava o coração humano e dando uma nova chance à humanidade. Esse renascimento simboliza o início de uma nova aliança entre Deus e a terra. Após o dilúvio, a criação foi restaurada e a humanidade recebeu a oportunidade de recomeçar, com a promessa de que Deus nunca mais destruiria o mundo dessa maneira. A aliança de Deus com Noé, selada pelo arco-íris, foi um sinal de esperança, reafirmando o compromisso de Deus com a preservação da vida. O dilúvio, portanto, não é apenas um castigo, mas também um símbolo de misericórdia e renovação. Ele nos ensina que, mesmo diante do juízo, Deus oferece uma oportunidade para recomeçar. A água que destruiu também trouxe a chance de transformação, e a história da arca é um lembrete poderoso de que, para aqueles que se voltam para Deus, sempre há uma nova chance para a vida. Após o dilúvio, a humanidade foi recomeçada através da descendência de Noé. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os patriarcas das nações modernas, e suas linhagens moldaram o curso da história. Sem é tradicionalmente visto como o ancestral dos povos semitas, incluindo os judeus, enquanto Cam gerou os povos de Canaã e outros, e Jafé é considerado o progenitor de muitas nações europeias. O que é fascinante é que, dentro dessas linhagens, há mistérios e segredos que podem ter impactado profundamente a história da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que certos aspectos da linhagem de Noé, especialmente as maldições e bênçãos proclamadas por ele aos seus filhos, poderiam ter influenciado os destinos de grandes civilizações. Por exemplo, a maldição de Cam sobre seu filho Canaã é frequentemente vista como um fator simbólico que influenciou a dinâmica de poder entre as nações. Além disso, a descendência de Noé também nos mostra um elo entre o passado e o presente, com suas famílias espalhando-se pelo mundo e levando consigo as tradições, crenças e até características espirituais que moldariam o futuro. A história da humanidade pós-diluviana é uma prova de como os segredos da linhagem de Noé podem ainda ecoar na cultura e nas nações de hoje. Após o dilúvio, Deus fez um pacto solene com Noé, um compromisso eterno de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esse pacto foi selado com o arco-íris, um sinal visível da promessa divina. Noé e seus descendentes receberam a bênção de multiplicar-se e povoar a terra novamente, mas com a responsabilidade de viver segundo os princípios de Deus. Esse pacto não foi apenas um ato de misericórdia, mas também um lembrete de que Deus está no controle da história e das nações. Mas o que muitos não percebem é que esse pacto com Noé tem uma conexão direta com as profecias sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus faz uma comparação entre os dias de Noé e os dias que antecederão sua volta. Como nos dias de Noé, as pessoas estarão alheias ao juízo iminente, vivendo em pecado e ignorando os avisos de Deus. A promessa de Deus de não destruir a terra com um dilúvio pode ser vista como uma promessa, mas também um aviso. Embora a destruição pelo dilúvio tenha sido evitada, o julgamento final ainda está por vir. O pacto com Noé é, portanto, uma chave para entender o equilíbrio entre misericórdia e juízo, sinalizando que, embora a humanidade tenha um novo começo, o fim dos dias será marcado por um julgamento definitivo. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.